Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa nossa live um pouquinho diferente, sem a presença do Peta, que é sempre a figura que está com a gente nas nossas lives. Hoje a gente vai focar muito no laboratório, né? Focar na análise genética dos embriões, para que serve, o que quando indicar, né? Então hoje a figura dele vai dar espaço para a minha e a do Bruno, que é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, uma bagagem genética muito grande, que vai ajudar a gente a entender o que acontece com os embriões alterados, por que os embriões são alterados geneticamente. Então vai ser um bate-papo muito gostoso. Espero que vocês aproveitem, enviem as suas dúvidas, as suas perguntas. É um tema bastante importante, porque na verdade é muito discutido dentro do laboratório, tudo que a gente faz em termos de embrião, o porquê de todos os embriões que a gente analisa não chegarem até o estágio de blastocisto, o que acontece, né? Por que tudo isso que envolve o laboratório, né? O que é essa avaliação, né? O que a gente tem de rotina dentro do laboratório. A gente espera um pouquinho o Bruno para entrar. Bruno, você tá por aí? Ele pediu para entrar aqui pra gente, a gente vai deixá-lo participar. E é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. O Bruno está entrando e assim que ele entrar a gente já começa a discutir um pouquinho. Olá, Bruno, tudo Oi, bom? oi Raquel, Boa tudo bem? noite. Tudo bem com Boa noite a você? todos. Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Primeiro, eu queria te agradecer muito sua participação aqui. É um prazer muito grande. Eu te admiro muito como uma pessoa que analisa as células de todos os embriões que a gente faz a biópsia aqui na clínica. Eu queria primeiro começar te apresentando. Na verdade, acho que você pode fazer isso, contar um pouquinho de você, da sua história lá no Einstein, do teu peso nessa análise genética dos embriões das pacientes. Com você, Bruno. Raquel, muito obrigado. Sabe que a recíproca é verdadeira, o carinho imenso que eu tenho pela clínica de vocês, pelo trabalho que vocês fazem, eu acho fantástico. E para me apresentar para todos, meu nome é Bruno Kopreski, eu comecei nessa área de genética reprodutiva há mais ou menos 6 anos, né? Vim de um laboratório e hoje eu faço parte aqui dentro do Einstein, dentro da genética molecular. Eu sou um dos responsáveis pela parte da genética reprodutiva. Então, aqui dentro do Einstein, a gente faz toda a análise de PGTA e PGTSR, que a gente vai conversar um pouquinho, né, mais para frente, dos embriões, né? E a gente está fazendo validações de outros exames que a gente tem para complementar todo o nosso portfólio de exames genéticos, né? Então, a gente tem painéis de portabilidade, né, de compatibilidade genética e alguns outros exames que a gente tem também. Que legal, Bruno, que legal. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante para as pessoas. A gente vai conseguir mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente faz, né? Eu acho que essa nossa parceria, ela é muito importante, não só nossa, mas assim, envolve nós da fertilidade, vocês do Einstein e as pacientes que deixam, né, os embriões em cuidado com a gente, né? Acho que eu posso começar falando um pouquinho o que é a análise genética, né? Na verdade, o que é a biópsia do embrião, Uhum. e depois a gente discorre um pouquinho para que serve, quando aplicar. Mas basicamente, para que vocês entendam, a biópsia embrionária ela é a retirada de algumas células dos embriões para que essas células possam ser avaliadas, aí sim, pelo Bruno, geneticamente. Dentro do laboratório, eu consigo só avaliar a morfologia, ou seja, a forma do embrião. Se ele tem células, quantas células eles têm, qual é o grau de fragmentos, como ele está se desenvolvendo, o ritmo desse desenvolvimento a gente consegue avaliar, mas eu não sei o que ele
tem dentro dele, ou seja, como ele é geneticamente, né? E é por isso que a análise genética dos embriões é tão importante. Ou seja, a gente consegue, a partir dessa análise, entender o que o embrião carrega, o que ele tem dentro, né? E aí eu acho que vale a pena, Bruno, a gente conversar um pouquinho. O que você consegue enxergar quando eu faço a retirada das células, te entrego essas células, e o que você consegue enxergar a partir dessa entrega para você? Perfeito. Isso é uma ótima dúvida que a maioria das pessoas tem e é bom para a gente esclarecer e conversar com todos. Quando a gente está fazendo o teste de PGTA, que é o teste genético pré-implantação para aneuploidias, a gente vai olhar a parte cromossômica dessa célula, tá? Então, nós vamos conseguir olhar todos os cromossomos, então, os cromossomos numéricos, que vão do 1 até o 22, e os cromossomos sexuais. Então, se é um menino ou se vai ser uma menina. A gente vai olhar o cromossomo como um todo e a gente consegue entender também se existe ganhos ou perda de material genético, não só desse cromossomo inteiro, né? Então, o que a maioria das pessoas está acostumada é a gente ver um ganho completo de um cromossomo. Então, a trissomia 21, que é mais conhecida como síndrome de Down, então você tem 3 cópias desse cromossomo 21. Só que no teste, a gente não consegue ver somente isso, o ganho inteiro de cromossomo ou uma perda inteira de um cromossomo. A gente consegue ver ganhos e perdas de regiões desse cromossomo. Ou seja, se a gente tem uma deleção, que a gente fala, né, a perda de uma região do cromossomo, ou ganho, que é uma duplicação dessa região cromossômica. Isso é importante porque é o que vai dar a orientação para a gente do que deve ser transferido ou não, claro que com toda correlação com a parte clínica, né, do médico e da paciente, mas que a gente vai entender as possíveis doenças cromossômicas que esse embrião pode ter. Então é sempre importante ressaltar que não só as trissomias e monossomias, elas acontecem, elas são importantes para o diagnóstico do paciente, mas sim também essas deleções, né, deleções e duplicações menores, também tem quadros clínicos muito importantes. Então, quando você detecta isso no embrião, isso é importante para você saber se esse embrião ele pode ser transferido ou não, qual que é o sucesso evolutivo dele. Tá. Quando a gente está... Perdão. Pode Não, continuar, Bruno. não, por favor, Raquel, imagina. Eu ia complementar que, assim, quando a gente se depara, né, com um embrião que tem qualquer tipo de alteração cromossômica, é isso que o Bruno consegue mostrar para a gente, né? O que a gente quer conseguir dentro de um laboratório? Um embrião saudável, ou seja, um embrião livre de qualquer tipo de alteração dos cromossomos. Por quê? Porque existem alterações que são compatíveis com a vida, como, por exemplo, a que o Bruno citou, que é a síndrome de Down, que é a presença de um cromossomo número 21 a mais. Então, ao invés da gente ter um par, que são 2 cromossomos, a gente tem 3 cromossomos. Então, a presença desse cromossomo acarreta essa síndrome de Down. Então, o nosso objetivo dentro do laboratório é sempre encontrar ou produzir os embriões que sejam normais geneticamente, que a gente caracteriza como embrião euploide. É isso que a gente quer, que são aqueles embriões teoricamente igual aos pais, né? É isso que a gente quer encontrar. Mas, infelizmente, nem sempre a gente encontra. E nem todos os embriões que a gente tem dentro do laboratório em cultivo, seja do mesmo casal, seja de casais diferentes, eles são cromossomicamente normais. E é exatamente isso que o Bruno consegue mostrar pra gente. Ou ele tem um cromossomo a mais de um determinado número, ou ele tem um cromossomo a menos de um outro determinado número, ou tá faltando um pedacinho desse cromossomo, ou tem um pedacinho a mais trocado de um cromossomo pelo outro. Tudo isso é o que teoricamente você consegue ver dessas células que eu te mando. É isso, né, Bruno?
Perfeito, exatamente isso. Que legal. Então, assim, quando a gente avalia estes embriões, a gente sempre vai buscar por estes embriões normais. Mas, como eu falei, às vezes a gente encontra essas alterações. E aí, Bruno, assim, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê, né, dessas alterações acontecerem. Tem alterações genéticas que elas são mais comuns, tem alterações genéticas que elas acontecem com todos os pacientes, ou de repente é uma alteração que ela é mais, ela é originada, né, do óvulo ou do espermatozoide. Tem isso? Você consegue identificar esse tipo de alteração, Bruno? Então, a gente tem algumas alterações que são bem características, né? Então, para a gente conversar um pouquinho, infelizmente, a espécie humana, ela é a espécie que que mais apresenta a possibilidade de você ter embriões alterados cromossomicamente. Então, isso é uma condição biológica que está intrínseca ao próprio ser humano e a gente tem que respeitar, e é por isso que o teste se tornou tão importante para as pacientes que estão sendo submetidas à fertilização in vitro. Tá? Existe um conceito biológico que é super importante, que a gente tem que reforçar, que é de acordo com a idade materna. Conforme a idade materna vai avançando, os óvulos dessa paciente, eles apresentam a mesma idade dessa mulher. E quanto maior o tempo, né, decorrido, maior a chance de você ter erros de divisão celular. Né? A gente tem uma célula que ela se divide, então ela duplica o número de cromossomos para poder ter o número igual de cromossomos entre as células. O que isso pode acontecer? Quando você tem essa divisão celular e por algum motivo você teve um erro de separação, né, desses cromossomos e não conseguiu reparar, você vai ter células que vão ter um número equivocado de cromossomos. Se a Uhum. gente tiver esse erro em células gaméticas, né, então nas células que vão dar origem ao óvulo ou ao espermatozoide, essas células vão ter o número de cromossomos que não deveriam. E por isso vai acontecer a alteração que a gente pode chamar de trissomia ou monossomia, de acordo com o número de cromossomos. Então, Entendi. infelizmente, quanto maior a idade materna, e isso não é nenhuma questão, é uma questão, infelizmente, biológica, Uhum. existe um fato de quanto maior a idade materna, quanto maior, avança mais a idade materna, maior o risco de você não ter o reparo desse erro, tá? Então, não tendo o reparo desse erro, você vai ter na sua descendência a possibilidade de ter embriões com alterações cromossômicas. Citando algumas alterações cromossômicas, que é o que a gente mais vê no laboratório, a trissomia do cromossomo 16, ela é a trissomia que é mais frequentemente encontrada em abortamentos de primeiro trimestre. Então, Uhum. não é uma trissomia tão conhecida porque ela não tem nascido vivo, a maioria dos casos ela realmente vai ser um abortamento, mas é uma das mais comuns para a gente, é uma das mais importantes. Então, Uhum. quando você tem pacientes com um histórico de abortamentos de repetição, ou até mesmo pacientes que têm um histórico de falhas de implantação, existe um risco maior de você ter essas alterações, principalmente alterações de trissomia do cromossomo 16. A Uhum. gente acaba conversando que, basicamente, o risco é bem grande para esses cromossomos menores, ou que a gente chama de acrocêntrico, que são os cromossomos que a divisão deles, eles não têm um braço, né, que a gente fala. No cromossomo, a gente tem o braço curto, que geralmente está em cima, e o braço longo, tá? Uhum. Os acrocêntricos, eles têm um braço curto muito pequeno, tá? Sendo bem Ah, básico para a gente conversar. E esses acrocêntricos, por serem menores e a proporção entre os braços serem completamente diferentes, você tem um risco maior de você, na divisão celular, você ter um erro. E por esse erro, você vai ter a origem, né, a possível alteração cromossômica. entendi. E o difícil de tudo isso, né, Bruno, é a gente saber que, independente da idade dessa mulher ou desse casal, a gente pode encontrar alteração cromossômica nos embriões, né? A gente Exatamente. vê
muito isso na clínica. Claro, infelizmente, mulheres acima de 38 anos, de 39, 40 anos, a gente começa a ver uma incidência maior de alteração cromossômica, mas também a gente trata mulheres que chegam aos 25 com histórico de 3 abortos, aos 30 com histórico de 4 abortos, né? E aí as pessoas, né, elas mesmas falam pra gente, poxa, mas eu vou precisar fazer uma fertilização in vitro, eu sou tão jovem, eu engravido em casa, né? Por que eu tenho que fazer uma fertilização in vitro? E muitas vezes é essa resposta que a gente precisa. O problema dessa mulher, a dificuldade dessa mulher não está em engravidar. Ou seja, ela produz óvulo, o marido dela produz o espermatozoide, eles se unem, eles se encontram, esse embrião implanta, ou seja, ele fixa ali no endométrio, mas ele não consegue evoluir. Por quê? Porque provavelmente ele tem uma alteração genética. E é essa alteração genética que a gente detecta durante essa análise. E que existem, Bruno, me corrija se eu estiver errada, algumas alterações que elas são mais compatíveis com aborto de primeiro trimestre ou até alterações que são incompatíveis com a vida. Então, tudo isso a gente consegue também identificar nessa análise, não é, Bruno? Independente da idade da mulher. Exatamente, exatamente. A gente tem, por assim dizer, todas as monossomias numéricas. Então, todos os cromossomos, né? De 1 a 22, quando eles estão em monossomia, eles não são compatíveis com a vida. Então, hoje a gente pode ter uma falha de implantação, né? Então, a gente teve a formação do embrião, mas ao tentar, né, acontecer a implantação, ele não acontece decorrente desse problema cromossômico, tá? Ou ele vai dar em um aborto, tá? Então, as monossomias numéricas, elas não são compatíveis com a vida. A única monossomia que é compatível com a vida é a síndrome de Turner, que é a monossomia do cromossomo X, tá? Então, essa sim. E ela também é uma das alterações cromossômicas mais frequentemente encontradas em abortamentos de primeiro trimestre. Por isso que a gente tem que ter sempre, tomar esse cuidado. Mas sim, as monossomias elas são muito mais encontradas em abortamentos de primeiro trimestre, bem como a trissomia do cromossomo 16. Até por assim dizer, a gente sabe que a trissomia 21 ela é compatível com a vida, né? Então a gente tem diversos indivíduos que têm a síndrome de Down e são saudáveis na medida do possível, mas a trissomia do cromossomo 21 ela também é frequentemente encontrada em abortamentos de primeiro trimestre. E uma paciente perguntou para a gente, a B. Camargo, se quando a gente identifica os embriões compatíveis com a vida, por exemplo, síndrome de Down, se o casal pode optar por fazer a transferência. A resposta é sim. A gente já fez a transferência na clínica, inclusive, de pacientes que tinham embriões com essa alteração. Foram 2 casos. Um, infelizmente, a paciente não engravidou. E o segundo caso, a paciente engravidou, mas infelizmente abortou antes de completar os 3 meses de gestação. Então, a gente sempre conversa, né? A gente faz um aconselhamento quando a gente recebe esse laudo do Bruno, né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente recebe o laudo no dia da transferência dos embriões. Então, a paciente está ali com a gente, o casal está ali com a gente, e a gente recebe esse resultado e a gente precisa discutir o que a gente viu, né? Ou seja, o que os embriões apresentavam e o que nós vamos fazer. Se são alterações que são incompatíveis com a vida ou se de repente são alterações que, por exemplo, a síndrome de Down podem gerar, né? Então, tudo isso é sempre muito discutido com vocês, né? Com as pacientes, para que fique muito claro. Porque também, o que a gente não quer? Que vocês passem por um aborto, que vocês não cheguem até o fim da gestação, né? O nosso objetivo como laboratório, como clínica, não é que vocês engravidem e deem um beta positivo. Não, é muito além, né? Porque a gente sabe que o caminho entre o primeiro valor do beta-HCG para o bebê em casa, dali 8 meses, é muito grande.
né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente recebe o laudo, né? Nós vamos discutir também os laudos mosaicos, que a gente chama, né? Que, às vezes, eu posso ser uma pessoa mosaico e eu não sei. E o que que é mosaico? Mosaico é a gente ter o número de células diferente, né? Ter uma linhagem que a gente chama celular de uma maneira, ou seja, 46 cromossomos XX, no meu caso, mas eu posso ser portadora de algumas outras células que são diferentes. Mas tá tudo bem comigo, eu tenho um poder reprodutivo, tá tudo bem, eu consigo viver, tá tudo bem. Mas existem pessoas ou embriões que a gente detecta que são mosaicos que não vão ser compatíveis com a vida, né? Então isso também é muito discutido com vocês, né? A gente não tem esse poder de decidir pelo embrião e nem decidir por vocês. Por isso que tudo, quando a gente detecta e recebe esse laudo, é uma discussão muito grande com todo mundo junto, né? A nossa equipe médica, nós do laboratório e o Bruno do outro lado, para justamente ter essa conversa e todo mundo pensar da mesma maneira, né, Bruno? Perfeito, exatamente isso. O aconselhamento genético, nesses casos, em qualquer caso de alteração cromossômica, seja ela em mosaico ou seja ela completa, ele é primordial, porque a paciente precisa estar munida de todas as quaisquer informações necessárias para poder ter o poder da decisão. Eu acho que esse é sempre o mais importante, principalmente pelo fato, quando a gente começa a falar em mosaicismo, como você muito bem disse, a gente tem que pensar também na porcentagem de células que estão envolvidas. Se a gente tem uma porcentagem maior de células em mosaico, a gente sabe que a literatura já mostra que existe uma chance muito maior de você ter um aborto do que uma transferência saudável, do que um embrião saudável na sua casa. Então, isso é sempre importante para a gente detectar a porcentagem de células alteradas, qual foi a alteração cromossômica encontrada nesse mosaicismo. A gente sabe que uma alteração em mosaico para a trissomia 21 não vai ser indicado, porque o risco é muito grande de se desenvolver um embrião com síndrome de Down. Mas existem outras alterações cromossômicas que podem ter um risco menor para a paciente. Uhum. E quando a gente fala, né, de análise dessas células que o Bruno falou, lembra que assim, a biópsia do embrião que eu faço hoje, tá? Hoje que eu digo, há 5 anos mais ou menos, a gente faz a biópsia do embrião, ou seja, a retirada das células, quando o embrião atinge o 5º dia de desenvolvimento, tá? Quando a reprodução humana começou, na verdade, quando a biópsia do embrião foi permitida, a gente tirava a célula do embrião no 3º dia de desenvolvimento, né? Só que se a gente lembrar de como é o desenvolvimento do embrião no 3º dia, esse embrião tem só 8 células, só 10 células, ou só 6 células. E a gente tirava uma célula, e muitas vezes essa célula eu enviava para o Bruno, não dava leitura. O Bruno falava, Raquel, eu preciso de uma outra célula. E aí o embrião que tinha 6, ele passava a ter 4. E aí vem a pergunta, se a biópsia do embrião, ela prejudica o desenvolvimento deles. E hoje, eu diria que sim, se a gente tiver um embrião, no caso, 3º dia, onde eu vou precisar de 2 células para retirar, para analisar, para poder enviar essa amostra para o Bruno, né? Claro, o embrião ele consegue retomar o desenvolvimento? Sim. Só que hoje, com a biópsia no 5º dia, o embrião tem mais de 100 células. E quando eu tiro essas células do embrião, eu tiro no máximo 5 células. Então, proporcionalmente, essa interferência que eu faço no embrião, ela é muito menor. Então, a chance desse embrião conseguir se desenvolver, hoje, beira aos 100%. Porque hoje eu tenho segurança de te falar, olha, a análise genética, ela pode ser feita, a biópsia pode ser feita com tranquilidade neste 5º dia de desenvolvimento. E é isso que o Bruno fala, é a partir dessas células que a gente tira que ele vai fazer a análise. E aí a gente já responde a pergunta da Priscila, quando ela fala, Pri, o que acontece, né, quando a gente faz a transferência do embrião normal? Então eu retirei as células desse embrião
Eu mandei para o Bruno avaliar, o Bruno avaliou, ele soltou o laudo para a gente que é o embrião normal, 46XX ou 46XY. A gente coloca esse embrião e esse embrião não implanta. A gente tem duas grandes variáveis. Ou é o próprio embrião, que aí o Bruno pode explicar melhor, de erro de técnica, ou das células que eu peguei errada, por exemplo, né? Daquela proporção que eu peguei de células, ou o próprio endométrio. São essas duas variáveis que a gente tem que analisar, né? É claro, o endométrio ele é super importante no momento, mas infelizmente o embrião ele acaba sendo o maior culpado ou nas perdas ou né, de por que as pacientes não engravidam, né, Bruno? Exatamente. A gente tem que sempre pensar que, né, a relação endométrio-embrião é como se fosse uma chave e fechadura. Então, se você não tem o embrião correto da melhor maneira possível, não adianta nada você ter o melhor endométrio. Se você tem o melhor embrião do mundo, mas não tem o melhor endométrio, você vai ter também um problema. Você não vai ter a implantação. Hoje a gente sabe, quando você tem um embrião euploide, existe a possibilidade de não acontecer a implantação. E isso acontece por diversas razões, né? Então a gente sempre tem que pensar que essa chave fechadura tem que acontecer da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Existe a possibilidade, se a gente for pensar em erros analíticos que a gente tem dentro da biópsia e dentro do teste genético, existe a possibilidade de você biopsiar uma região, né, como a Raquel muito bem disse, você biopsiar uma região que tinha a concentração de células euploides. Mas essa região não representa o todo do embrião. E às vezes o todo do embrião existe uma outra condição cromossômica. E aí, por isso, você não tem a implantação e por isso aquele teu resultado de um embrião euploide não acontece a gestação, né? A gente pode falar também, existem alguns artigos dizendo, existe um debate dentro da ciência, né, que dá possibilidade de acordo com a concentração de DNA mitocondrial, né? Então, mitocôndria é uma organela que está responsável pela respiração celular e que ela é muito importante para a célula. Existem artigos, tá? Então a gente aqui está falando, né, como a literatura mostra isso, não se é o certo ou se é o errado, tá? Mas existem artigos mostrando que se esse embrião tem uma maior concentração de mitocôndrias, uma maior concentração de DNA mitocondrial, ele mostra que você teve um estresse oxidativo, né? Então um estresse para esse embrião e pode diminuir a chance de implantação, tá? Então, existem duas vertentes dentro da parte da literatura, né, da ciência, mostrando que pode ser relevante, né, que existe esse DNA mitocondrial, pode ser um biomarcador, e tem outras pessoas que também não falam que, na verdade, que não pode ser, né? Então, a gente tem que mostrar também esse outro lado da ciência. Então, são várias conjunções, né, de fatores para você chegar ao tão sonhado bebê em casa. Então, acho que a gente tem que pensar sempre nesses aspectos. E se assim, se dependesse da gente, né, Bruno, de encontrar um embrião normal, às vezes eu ligo pro Bruno e falo, Bruno, essa paciente só tem um embrião, ela só teve um óvulo, por Sim. favor, olha com carinho. E ele fala, Raquel, eu adoraria, né? E é isso que eu sofro lá no laboratório e o Bruno sofre do outro A lado. gente sofre também, Então, assim, às vezes ele me liga e ele, Raquel, mas poxa, essa paciente teve 10 embriões e eu vou soltar logo que não tem nenhum embrião normal. Aí eu falo, Bruno, não acredito. E às vezes acontece, né? As pacientes sempre me perguntam, elas falam, Raquel, mas quantos embriões eu preciso para ter um embrião normal, para encontrar o meu embrião? É uma resposta que eu adoraria ter, né? É uma resposta que eu adoraria dar para vocês, né? Às vezes, e já tem casos, enfim, isso a gente vê todos os dias dentro do laboratório, onde a mulher tem um óvulo, esse óvulo fertiliza, forma um blastocisto, ele é normal e essa mulher engravida. Existem casos que a mulher tem 50 óvulos, mas ela consegue encontrar um embrião. Então, quantos óvulos essa mulher precisa, esse casal precisa para encontrar esse embrião? Eu não sei.
E por isso que eu sempre falo para elas, enfim, para vocês que assistem a gente, o quanto também é difícil esse outro lado do nosso trabalho, né? O quanto a gente sofre com vocês, o quanto a gente quer, todos os dias que eu falo com vocês no telefone, dar notícia de que tá tudo bem. Falou, ó, o embrião tá indo bem, ele tem um desenvolvimento dentro do padrão, ele tem um ritmo de desenvolvimento bom, a gente tem grandes chances, mas tudo depende de como esse embrião é geneticamente, né? Então, por isso que a análise genética veio para poder identificar estes embriões realmente com maior potencial de dar gravidez para vocês, né? E aí eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho quem são aqueles casais que se beneficiam mais com a biópsia do embrião, né? Se são aqueles casais mais velhos, enfim. Acho que você podia contar um pouquinho da tua rotina, Bruno, do que você vê e quem são esses casais que realmente são beneficiados com essa análise genética. Ótimo. O que a gente sempre tenta falar dentro do laboratório, né? Existe uma literatura baseada por trás que a gente sempre tem algumas taxas, né, para mostrar a porcentagem de embriões, a possibilidade de embriões euploides com relação à possibilidade de embriões aneuploides com alteração cromossômica. Então, o que a gente fala basicamente, até os 35 anos, então você tem uma chance de 60% de embriões normais, então embriões euploides, e 40% de embriões alterados. Conforme a idade materna vai aumentando, esse valor pode chegar, então com 38 você pode chegar a 30% de embriões normais e 70% de embriões alterados, tá? E isso vai caindo conforme né, a idade vai acontecendo. Claro que isso é um dado total da literatura. Então, a gente tem diversos casos que a gente tem pacientes com 38 anos que tem 4 embriões e que são os 4 normais. Não é o esperado, né? O esperado é você ter menos embriões euploides conforme a idade vai passando. Mas acontece, isso é super tranquilo também. Então, para falar um pouquinho realmente daqueles casais que vão ser beneficiados, né? Então, pacientes que têm, né, acima de 38 anos, que têm, né, conseguem ter 5, 6 embriões fecundados e conseguem chegar a 5, 6 embriões para biópsia, essa paciente, quando a gente descobre qual é o embrião euploide, para ela vai ser o melhor benefício, porque ela não vai poder ela não precisa se submeter a 4, 5 transferências de embriões até chegar no embrião euploide. Porque, vamos imaginar, né? Então vamos fazer uma conta, né? A gente tem 4 embriões dessa paciente de 38, imagina que o embrião normal era o embrião 4, né? Um exemplo. Se ela passou pela transferência do embrião 1, sofreu um aborto, sofreu pela transferência do segundo, sofreu um aborto, é um desgaste emocional, hormonal dessa paciente incrível, assim. Eu não consigo nem mensurar em palavras o desgaste dessa paciente. Então, por isso que é tão importante você ter um resultado do PGTA quando você encontra esse euploide. Então, na minha experiência, o que eu fico mais feliz é quando eu vejo essas pacientes com 38, com 40 anos, que têm 6 embriões, 7 embriões, ou às vezes 3 embriões, e tem um euploide. Eu acho fantástico, é maravilhoso para mim. Porque você está ajudando e você está encontrando realmente que ela transfira esse embrião, que é o embrião que vai ter a maior taxa de sucesso para ela. Então, vai ajudar completamente. Então, pacientes com essa idade materna avançada, já está descrito na literatura realmente que você tem uma melhora, né, em toda a taxa de sucesso evolutivo da FIV. Pacientes também com fator masculino, é importante a gente conversar também, né? Então, a gente falou bastante da parte, né, feminina, mas o fator masculino também é super importante. Então, aqueles homens que têm baixa concentração espermática também vão ser beneficiados pelo teste, porque a gente vai encontrar realmente o embrião que ele é o euploide que tem a maior taxa de sucesso. E, na minha concepção, para o PGTA, o casal que mais vai se beneficiar vão ser aqueles casais que apresentam um cariótipo alterado, tá? Então, só para a gente conversar um pouquinho, realmente, então, a gente pode ter alterações cromossômicas, né? Então, que a gente fala de translocações, ou até outras que a gente pode conversar, mas uma alteração cromossômica que você não vai ter
nenhuma alteração no seu fenótipo. Ou seja, você vai viver a sua vida normal, né? Não vai descobrir isso. E quando você passa por um processo, né, de tentar engravidar, você descobre que você tem uma dificuldade. Então você vai entender o porquê dessa dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade de você ter um filho é decorrente de você ter uma alteração cromossômica, que para você não condiciona nada, porque você não perdeu material genético e nem tem material genético a mais. Mas você só tem, na verdade, o que a gente chama de uma alteração estrutural desses cromossomos. Vamos imaginar, vou tentar só mostrar, imagina que o cromossomo ele teria que ser assim, né? Então você tem 2 cromossomos, e ao invés de você ter os 2 assim, você tem uma translocação, que a gente fala, né? Então, você tem junto, imagina, o cromossomo 13 com o cromossomo 21. Isso, você não tem perda de material genético, mas você tem uma translocação. Então, estruturalmente, esse cromossomo ele é diferente da normalidade. E por ele ser diferente da normalidade, você tem uma chance maior de ter um erro de divisão celular, que a gente conversou anteriormente. Então, você tem uma chance maior de ter embriões alterados cromossomicamente. Então, para aqueles casais que têm um cariótipo, né, paterno ou materno alterado, esse é o teste mais importante, né? Que é o teste que a gente chama de PGT-SR, né? Que é para rearranjos estruturais, que a gente chama, tá? Então, essas alterações, como elas têm uma chance que a gente fala, que é o efeito intercromossômico, de você aumentar a chance de você ter embriões alterados, você fazendo o teste de PGTA, você encontra qual que é o embrião euploide, qual que é o embrião que ele é normal, que vai aumentar a sua taxa de sucesso evolutivo da FIV. Eu sempre falo com as pacientes da eficiência, né, Bruno? Eu acho que essa é a palavra, né? Realmente, elas não precisam passar por 4 transferências, né? Quando tem 4 embriões que a gente não sabe se são normais geneticamente, mas realmente é muito sofrido tudo isso. E se a gente conseguir identificar nessa tentativa da fertilização o embrião que é o euploide, ou seja, o que é normal geneticamente e o que vai dar a maior chance dela engravidar, é isso que a gente vai fazer. Então, muitas me perguntam no primeiro dia de desenvolvimento, né, ou no dia da punção, ou durante o estímulo ovariano, se a biópsia embrionária é algo obrigatório. Ou se, Raquel, você acha que eu devo fazer? Eu não sei o que eu faço. O custo, ele também é envolvido nesse processo. Então, existe o valor da fertilização, mas existe o valor do nosso trabalho como embriologista de tirar as células com todo cuidado, carinho e respeito do mundo. E também existe o trabalho do Bruno de analisar, né, com todo carinho e respeito do mundo também. Então, isso tem um custo, né? E as pacientes sempre me perguntam, será que vale a pena? A minha resposta sempre é, vamos avaliar dia a dia dos embriões. Muitas vezes, essa mulher, ela tem 34 anos e ela tem 2 blastocistos, nunca teve aborto, é a primeira fertilização dela e ela adoraria transferir 2 embriões. Talvez essa mulher não obrigatoriamente ou não necessariamente faria a biópsia de embrião. Mas se de repente, aos 34 anos, sem histórico de aborto anterior, ela tivesse 4 blastocistos, opa, talvez a gente fazendo a análise genética, eu consiga ser mais eficiente e entregar para vocês os embriões que vocês estão buscando. Porque eu brinco com as pacientes e falo, até com o Peter, eu brinco que é injusto que nós, embriologistas, a gente tenha que decidir qual embrião transferir, né? A gente olha o embrião ali no laboratório, eles são todos iguais, né? Eu adoraria que eles dessem algum sinal pra gente, eu adoraria que a reprodução humana evoluísse a ponto de eu olhar o embrião sem interferir, sem nada. Olhando o embrião, eu falar, olha, existe essa célula aqui que vai implantar. E aí eu escolheria esse embrião, colocaria e essa mulher está grávida. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue. E aí eu preciso manipular esse embrião, preciso fazer a análise genética para, então, ter esse resultado.
Existe agora, Bruno, eu tenho lido bastante e também as pacientes me perguntam sobre a biópsia não invasiva, né? Elas me perguntam se causa algum risco para o embrião. Eu sempre falo que tudo que é técnico dependente, a gente tem um risco, mas a gente, claro, sempre vai fazer essa análise genética, essa biópsia do embrião com tranquilidade, porque é algo que a gente executa há muitos anos, então tudo dentro da fertilização tem risco. Tudo. Desde o primeiro dia dessa indução de ovulação, dessa mulher infelizmente não responder, ou seja, não ter folículo. No dia da punção, essa mulher não ter óvulo, desses óvulos não serem maduros, desses óvulos não fertilizarem, de não formarem embriões e de não chegarem até o estágio de blastocisto. E o fato desses embriões estarem no laboratório e ou para o congelamento ou para a biópsia, existe um risco, mas ele é muito bem calculado. E é aquilo que eu falo para elas, deixa que não durmam com esse barulho, deixa que a responsabilidade é minha, né? Então, eu prometo para vocês que a hora que vocês me entregarem esses embriões formados, se eu for congelar ou se eu for fazer uma biópsia, eu vou te entregar de volta. Né? Essa é a minha missão no laboratório, entregar para vocês aquilo que vocês me deram, a partir de um óvulo e de um espermatozoide. Né? Então, quando a gente faz e pensa nessa análise genética sem manipular o embrião, é claro que nossos olhos se enchem e falam, puxa, esse é o caminho, eu vou querer fazer essa análise genética sem manipular o embrião. Isso existe, é algo que está sendo estudado há muito tempo, né, Bruno? E eu queria saber, assim, quando que a gente pode contar com essa tecnologia, se essa tecnologia já está pronta para a gente poder avaliar os nossos embriões no laboratório. Então, Raquel, acho que é sempre importante frisar que a parte do embriologista de fazer a biópsia é a parte mais importante. E é por isso tão importante, tanto que eu valorizo todas as profissionais que realizam a biópsia embrionária, porque a biópsia embrionária é o ponto mais importante para a análise genética. Por isso que a gente sempre espera e confia totalmente, né, em todos os profissionais que trabalham, que fazem corretamente esse tipo de análise. Só para a gente conversar um pouquinho realmente sobre a biópsia não invasiva, ela é uma técnica que está sendo estudada, como você bem disse, há bastante tempo. Só que a gente ainda, tá? Ainda, eu gosto de frisar bastante isso, a gente ainda não tem os mesmos resultados que a gente tem com o PGTA, tá? Com o PGTA que realiza a biópsia. Porque, só para a gente explicar um pouquinho, né? O que o PGTA não invasivo vai usar de meio, né? O que ele vai usar de material, né? Então, a gente vai aspirar o meio de cultivo que esse embrião estava sendo, né, desenvolvido, e nesse meio de cultivo, ele vai ter alguns fragmentos de DNA do próprio embrião, que acontece ao longo do desenvolvimento celular, você tem uma perda de algumas células, e essas células vão depositando DNA nesse meio. Esse DNA é o que vai ser o estudo. Então, vamos lá, quais são as diferenças entre um e outro? Então, imagina que no PGTA, que a gente fez uma biópsia por um profissional gabaritado, que sabe exatamente como fazer a retirada perfeita para esse embrião não sofrer nenhum dano, você vai receber a gente aqui no laboratório vai receber algumas células. Então, a gente vai receber 5 células, 7 células intactas, perfeitas, sem nenhum risco, e a gente vai analisar essas células. A biópsia não invasiva, a gente vai, na verdade, receber um meio de cultivo. Então, esse meio de cultivo, você pode ter contaminantes, DNAs exógenos desse embrião, a gente pode ter DNA de qualquer região, né, da própria criação do embrião, do próprio desenvolvimento do embrião, e até mesmo, nos casos mais descuidados, até mesmo da própria embriologista. Ou até mesmo, se a gente não fizer uma troca de meio entre dia 3, né, mais ou menos entre dia 3 e dia 4, a gente pode ter até células remanescentes maternas. O que a gente pode ter ainda um problema de erro analítico para você ter um falso negativo. Então, por isso que o teste ainda ele precisa realmente de mais dados
e mais literaturas e mais números para realmente você corroborar que o teste ele é eficaz ou não. Hoje, as taxas que a gente tem de sensibilidade do teste, elas não me dão a segurança de oferecer para uma paciente que está ansiando tanto o seu embrião saudável em sua casa. Então, nos últimos estudos, você chega a ter taxa de 80, 75, 85% de sensibilidade. Então, pensando numericamente, a gente tem que pensar numericamente, porque a paciente vai pensar nisso. Você falar para ela que você tem uma chance de 85% do seu embrião ter ou não síndrome de Down, eu não consigo ainda oferecer isso da maneira que tem que ser oferecida. Então, eu acho que esse é que é a gente tem que pensar assim. Claro, ele é uma técnica revolucionária que está buscando uma melhoria e a gente tem que sempre pensar nisso. Eu acho que esse é o mais importante da gente frisar. Eu acho que toda e qualquer melhoria para a técnica ele é um benefício para as pacientes, para todos, tá? Mas ainda você não tem a segurança de você oferecer para paciente que tem 38 anos, que tem uma chance maior de ter um embrião aneuploide, que a gente vai te dar uma segurança de 85%. Em comparação com o PGTA, que a gente considera como gold standard, a taxa que a gente fala, na verdade, é de 1% do erro, né? Uhum. Então, hoje o que a gente considera o gold standard para embriões é o PGTA, porque você vai receber a célula íntegra de um profissional gabaritado que fez a biópsia corretamente. Já o não invasivo, você pode receber todos essas interferências que a gente estava tendo e o seu resultado não vai ser o fidedigno possível. Por isso que a gente tem que sempre pensar. Outros pontos, para a gente conversar também de não invasivo, por a gente receber, na verdade, esse meio de cultivo que tem fragmentos de DNA, você pode não necessariamente ter todo o genoma que a gente fala. Então você pode ter perda de verificação desses tamanhos desses fragmentos. Então, aqueles embriões que têm uma alteração, não do cromossomo inteiro, mas uma alteração parcial, que a gente fala, está prejudicado. Porque às vezes você não recebeu quantidade de DNA suficiente para poder detectar. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a técnica. Mais uma vez eu friso, ela é uma técnica nova, que veio para tentar ajudar a gente, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado ainda. Eu acho que ainda a gente tem que ter cuidado para a gente poder tentar melhorar realmente os resultados para essas pacientes. Uhum. Eu acho que tudo que é novo, né, Bruno? Tudo que é para melhorar, para otimizar o nosso resultado, para tornar a mais eficiente, assim, é super bem-vindo, né, para todo mundo. Mas é claro, assim, se eu já mando as células para o Bruno do próprio embrião, existe uma mínima chance de erro. Às vezes, existe até, e isso é relativamente comum de acontecer, de eu mandar um pouquinho de células para o Bruno e o Bruno não identifica nada ali, né? A gente chama de ou material degradado ou ausência do material genético daquelas células, né? E isso também tem muito a ver com a qualidade do embrião que eu envio, né? Muitas vezes, e isso eu converso muito com as pacientes e com o próprio PETA, quando o blastocisto chega no 5º dia de desenvolvimento, ele não tem aquele arranjo celular que a gente gostaria de ver. É o embrião que eu percebi que chegou de uma maneira mais sofrida do que eu gostaria, né? E muitas vezes eu falo para essa mulher, eu falo, olha, eu não avaliaria esse embrião. Porque, sim, embriões que têm uma qualidade um pouco mais reduzida, eles podem sofrer mais uma interferência da biópsia, né? E é isso também que eu tenho que ter o cuidado e o olhar de falar para vocês o que está acontecendo ali dentro, né? Eu falo, a minha missão é olhar os embriões, a paciente não pode estar lá, o casal não pode estar ali, e passar para eles o que realmente eu estou vendo, né? A notícia ela pode ser boa, infelizmente às vezes a notícia é ruim. A gente com carinho, a gente tenta levar um pouquinho, dando a notícia às vezes nem tão boa, mas você imagina, chegar no 5º dia, que é o que a gente quer ter blastocisto, e muitas vezes a gente não tem, né? Tem uma paciente perguntando pra gente se a gente pode fazer biópsia no 6º ou no 7º dia de desenvolvimento. Sim,
quando a gente chega dentro do laboratório e não identifica o blastocisto no 5º dia, a gente espera o 6º dia. A gente pode esperar até o 7º dia, desde que o embrião nos dê condições e nos mostre que ele tem condição de crescer, né? Então, se a gente lembrar que no 3º dia eu gostaria de ter um embrião de 8 células e no 5º dia ele tem que estar com 100 células, você imagina o que ele teve que se desenvolver, o que ele sofreu para chegar até esse estágio, né? Mas às vezes ele não chega. Mas eu posso esperar isso para acontecer. O que a gente sabe? O Bruno pode falar melhor que eu. Muitas vezes, os blastocistos que chegam no 6º dia ou no 7º dia, eles têm chance de dar uma gravidez para essas pacientes. Mas essas chances, elas são menores. Por quê? Porque quanto mais dias a gente se afasta desse 5º dia, que seria o dia correto, maior é a chance desse embrião ter uma alteração cromossômica. Ou seja, por que ele demorou tanto para chegar? Talvez a resposta esteja aí na genética. Não é isso, Bruno? Exatamente, exatamente. Existe a chance, sim, de ter um atraso no desenvolvimento decorrente a uma própria alteração cromossômica. Então, isso é sempre importante da gente ressaltar, né? Imagina que a gente, como a gente estava conversando, anteriormente a gente fazia biópsia em dia 3 e a gente biopsiava, na verdade, mais embriões para análise genética, mas para ele chegar até o dia 5, você tem uma perda natural desses embriões. Então, você biopsiar em dia 5, você biopsia menos embriões, mas que tem uma chance maior deles serem normais. E isso vale também para embriões que têm um atraso do desenvolvimento. Então, embriões que vão se arrastar até o dia 6, o dia 7, pode ser decorrente de uma alteração cromossômica que ele não está se desenvolvendo da maneira correta. E o mais importante, né, que a literatura já mostra para a gente que embriões que se desenvolvem, né, até dia 7, né, que tem um atraso de desenvolvimento, existe uma tendência, né, uma taxa de implantação menor do que aqueles embriões que estão em dia 5. Então, isso sempre a gente tem que pensar em ambos os casos, mas com certeza, se o embrião está apto, que a embriologista, né, com a sua toda a capacidade, conseguiu detectar que pode ser realizada a biópsia, não tem problema algum. Tá. Assim, eu fico sempre preocupada, né, e as pacientes também, quando a gente chega no 5º dia de desenvolvimento e a gente partiu de 10 óvulos e no primeiro dia eram óvulos maduros, a gente conseguiu formar 7 embriões no 3º dia e a gente chegou no 5º dia com 4 blastocistos, né? E elas falam para mim, Raquel, mas por que os embriões pararam? Mas o que aconteceu? Eu perdi esses embriões, por que você já não transferiu no 3º dia, né? E eu sempre tento mostrar para elas que, assim, se o embrião não chegou até o 5º, eu não preciso fazer análise genética para saber que ele tinha algum tipo de alteração, né? Então, é isso que eu tento mostrar, que na verdade é essa seleção natural que a gente busca. Antigamente, quando eu comecei na reprodução humana, o embrião era transferido no 2º dia de desenvolvimento. A gente falava, vamos transferir esse embrião no 2º dia, porque se eu deixar ele aqui no laboratório, ele não vai conseguir sobreviver. E hoje é o contrário. Os meios de cultura evoluíram, as técnicas evoluíram, a condição do laboratório, o ambiente até físico mesmo do laboratório, tudo isso interfere nesse desenvolvimento do embrião. E aí eu consigo ter a certeza de que se o embrião não chegou no 5º dia dentro do laboratório, ele não ia chegar dentro do útero. Por isso que eu consigo hoje fazer essa biópsia do 5º dia com tranquilidade. Não é isso, Bruno? Exatamente. Perfeita explicação. Quando a gente avalia também, muitas mulheres me perguntam, Raquel, mas eu nunca consigo formar embrião normal. Eu quero analisar o meu óvulo. Ou eu quero analisar o meu espermatozoide, né, do meu marido. Posso fazer isso? Sim, você pode. É uma técnica que a gente chama de avaliar o corpúsculo polar do óvulo. E saber se esse óvulo tem algum tipo de alteração ou não. O grande problema ou a limitação de tudo isso é que o embrião, na verdade, ele é resultado da junção do óvulo e do espermatozoide. Se eu avalio só o espermatozoide ou só o óvulo, eu perco a condição de saber o que aquele embrião tem. Então, ela é uma técnica que pode ser aplicada,
mas que hoje a gente tem disparadamente uma preferência por analisar os embriões, né, Bruno? Perfeito. E qualquer alteração pós-zigótica que a gente fala, né? Após a fecundação, você não vai identificar. Se você você faz uma análise no corpúsculo polar e você tem uma condição normal, não vai representar, na verdade, que você teve, que esse embrião vai ser normal, porque ele pode sofrer uma alteração cromossômica ao longo do desenvolvimento dele, seja em dia 1, dia 3 e etc. E até se você só identificar o óvulo e não analisar o espermatozoide, você também não vai estar representando, porque você pode ter selecionado um espermatozoide que não tinha a condição cromossômica que deveria ter. Então, realmente, ele é uma técnica que era utilizada antigamente, né? Mas assim, que hoje não faz mais tanto sentido você utilizar. Porque, como você muito bem disse, todas as técnicas evoluíram tanto para a gente chegar com embriões tão fantásticos em laboratório em dia 5 que não faz mais tanto sentido você tentar analisar um embrião antes da fecundação para você tentar representar se vai ser realmente euploide ou não esse embrião. E aquilo que eu sempre digo também, né? A gente tem várias técnicas disponíveis dentro do laboratório para todos os casais, né? A gente não faz biópsia em 100% dos casos. A gente não faz ICSI, né? Que é colocar o espermatozoide dentro do óvulo em todos os casos. Em alguns casos, a gente coloca os espermatozoides em volta desse óvulo e por si só eles se selecionam. A gente não faz transferência a fresco para todos os casos. A gente não congela todos os embriões. Então, eu acho que a arte do laboratório e dessa parceria com o Bruno é que a gente consiga adequar o tratamento de vocês para cada caso dentro do laboratório, né? A gente estuda o caso, a gente vai atrás de tudo que acontece com cada um dos pacientes que chegam até a gente, justamente para a gente poder oferecer essa eficiência. Né? A gente quer oferecer, eu quero entregar, eu preciso entregar, né? O sofrimento que eu tenho e eu passei por uma FIV, eu consigo mensurar o que é ter o embrião dentro do laboratório, não saber se eu vou ter óvulo no dia da punção. Então, a gente sabe que isso é sofrido, né? E eu tento amenizar esse sofrimento de todo mundo que chega até a gente, né? E o meu sonho é um dia chegar e olhar o embrião e falar: esse embrião vai implantar, a gente colocar uma colinha ali dentro e ele ficar, e ele ser o embrião que vai dar a gravidez, nascer um bebê saudável, que é isso que a gente busca, né, Bruno? Exatamente, exatamente. É o sonho de todo mundo. É isso mesmo. O nosso tempo está acabando. Por incrível que pareça, a gente já falou 1 hora aqui. Foi muito gostoso a gente ter tido esse bate-papo. Realmente um prazer, foi um prazer muito grande poder contar com você, poder contar com a tua experiência. Acho que o Bruno travou um pouquinho, mas realmente foi uma conversa bastante esclarecedora para todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas sobre biópsia, sobre qualidade de embrião, sobre análise genética, por favor, mandem para a gente, ou para fertilidade, e aí eu posso repassar para o Bruno se for algo dele. Mas eu fiquei muito feliz, Bruno, te agradeço imensamente. Eu espero ter contribuído aí plantado a sementinha de cada uma de vocês, para vocês não desistirem, que a gente chega lá, a gente consegue. Às vezes o caminho não é fácil, mas tendo a tecnologia, tendo a paciência, tendo um cara lá em cima que ilumina tudo, eu acho que tudo torna mais fácil, né, Bruno? Te agradeço Não, muito de coração ter aceito o convite, agradeço suas palavras, enfim, foi muito bom. Obrigada. e eu que agradeço. Para mim é um prazer conversar contigo. É sempre sensacional falar sobre esse tema, principalmente contigo, que sabe tanto. E toda a parceria que a gente tem, eu só tenho a agradecer e também fico à disposição para qualquer paciente, se quiser entrar em contato, tirar qualquer dúvida com relação à genética, a gente está sempre à disposição. E é como você disse, é sempre confiar que o caminho pode ser árduo, mas ele é recompensador. Isso mesmo, Bruno, muito obrigada, viu? Um beijo para todas vocês e até a próxima. Beijão, Até um Bruno. beijo. Um Obrigada. beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada.